Povo do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço para vocês. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo Cabeça, aqui pelo Acta, sempre conectado. E como sempre no início do programa, a gente manda aquele abraço para toda a colônia brasileira, espalhada por essa galáxia interplanetária. E a gente, por exemplo, agora tem brasileiro assistindo o Papo Cabeça, sabe aonde? Na Ucrânia. A rapaziada deu uma trégua lá e resolveu parar para assistir a gente agora. Na Rússia também, o pessoal deu uma parada e está assistindo agora o Papo Cabeça. E no Chile tem brasileiro assistindo a gente. E tem brasileiro assistindo a gente aqui agora, né? Na nossa gloriosa Maceió. Eu estou aqui ao lado de Alexandre Nino, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas, eleito recentemente, 20 anos já nessa carreira, nesse batente, formado pela nossa gloriosa Universidade Federal de Alagoas e que aceitou esse desafio. Foi lá com o Hollenberg brigou, ele também, ele venceu essa luta, vários rounds, mas o importante é tentar unificar a partir de agora, Lino. Um abraço para você. Um abraço para você e para toda essa audiência mundial do Papo Cabeça. Tem gente também assistindo na Austrália, aproveitando a Copa do a Nova Zelândia, Austrália, é verdade. Aproveitando ali a proximidade com a Copa do Mundo, do futebol feminino, tá todo mundo Eduardo ligado. Vieira tá por lá. Com certeza, Eduardo é um amigo. Já ganhei prêmio com o Eduardo. Eu, nessa campanha, e a gente fala um pouquinho dessa campanha que passou, eu me apresentei como candidato do diálogo, candidato que conhece a categoria. São 20 anos, você falou muito bem. Eu já passei por assessoria, rádio, TV, impresso, site, sala de aula, consultoria. Ou seja, eu conheço os detalhes, eu conheço a categoria. Eu conheço boa parte do mundo do jornalismo desses últimos 20 anos, fora que eu conheço um pouquinho mais a turma que passou, que tem mais experiência, que tem um pouquinho de cabelo branco aqui do ladinho. Eu não tenho mais esses cabelos. Mas eu conheço, eu tenho 42 anos, eu sempre na campanha eu falava que eu tinha a chance de ser um bom presidente porque eu tinha relacionamento. Eu tinha relacionamento com quem estava ali na faixa dos seus 55, porque já tinha trabalhado comigo, me visto novinho, aquela ânsia... É o meu caso, especificamente. Aquela ânsia de querer mudar o mundo, de uma rebeldia, e também eu já tinha... Como diz o poeta, né? Aquele garoto que ia mudar o mundo. E também eu tenho relação com a turma de 30, que está me vendo agora na mesma condição quando eu era o jovem na redação. Então, eu tenho essa facilidade. E eu transitei por várias áreas. Eu descobri a política na UFAL. Eu fui do movimento estudantil. E ao ser do movimento estudantil, você vai aprendendo a negociar, a conversar, ouvir, cobrar. E tudo isso serviu para somar nessa grande vitória que nós conquistamos nas urnas. Nós vencemos o grupo Outras Palavras, que é formado por outros 35 nomes de excelência, além de uma comissão de ética experientíssima, com Valdice Gomes, Fátima Almeida, Ellen Oliveira, o calor da juventude e da disposição da Amanda Dantas. Ou seja, a gente tem uns bons nomes para somar, para contribuir, para fazer uma grande gestão. E a gente conseguiu vencer em todas as urnas do Estado, foi uma vitória bonita, 75% dos votos, o que nos credenciou, que nos deu um apoio maciço da categoria. E eu ainda digo mais, se as pessoas que não conseguiram se habilitar para poder votar, afinal de contas, o sindicato passa por uma situação muito delicada, de muita fragilidade, se essas pessoas tivessem conseguido se habilitar financeiramente, se regularizar, a gente teria uma votação ainda maior, porque o que eu mais escutei nessa campanha foi: Lino, eu quero votar com você, mas eu estou com dificuldade, não vou lhe apoiar, vou compartilhar o seu material nas redes sociais. Tanto que muita gente, a sociedade alagoana, sabe que eu fui eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas, porque os jornalistas, esses que movimentam a sociedade, que dão a informação, que ajudam a população a tomar a sua melhor decisão, os jornalistas abraçaram a nossa candidatura, caíram em campo em defesa dessa campanha. Estamos aí vitoriosos para resgatar o protagonismo da nossa profissão. E hoje são quantos jornalistas no estado de Alagoas? Somos 1.200, Alberto.
somos 1.200. Tem a turma aqui do Acta, tem a turma dos grandes veículos de comunicação, tem a turma dos pequenos veículos de comunicação, do jornalismo independente. A maior parte da categoria hoje está no mercado de assessoria. E aí eu vou só relembrar rapidinho, quando eu comecei no jornalismo, ali no início dos anos 2000, a maioria das pessoas trabalhava em redação. Existia até um certo preconceito com quem fazia assessoria. Se a gente voltar no tempo e imaginar que esses jornalistas que faziam assessoria 20 anos depois seriam a maior parte do mercado, se eu voltasse no tempo e contasse isso lá atrás, ninguém ia acreditar, não. Porque o mercado de assessoria, naquela época, ele era destinado assim, com um pouco de preconceito, é bem verdade deixar claro isso, que a gente tem grandes profissionais que já lá atrás exerciam a assessoria de imprensa, mas a turma da redação olhava, está defendendo ali a empresa e tal. E depois, com o passar desses anos, a gente percebeu a importância de um trabalho de assessoria prestado com qualidade, o quanto ele facilita a atuação de quem está na redação, de quem está na rua fazendo reportagem, de quem está apurando, de quem está fazendo a edição. Então, hoje a gente entende que os dois se complementam e somando essa turma toda, capital, interior, no interior o jornalismo cresceu bastante. Em alguns pontos a gente tem que chamar a atenção, porque cresceu com deficiência, quando cresce muito um lado ou outro. Numericamente você vai crescer em qualidade também. Isso é fundamental, é importante. Agora, Lindo, a gente tem 1.200 jornalistas no estado. Desses, quantos hoje estão sindicalizados? Então, cerca de 1.200. A sindicalização a gente consegue alcançar. A gente consegue que as pessoas participem. 1.200 em atividade. Em atividade. Porque se a gente for contar gente que se formou, que até começou, gente que depois decidiu largar a profissão, enveredar por uma outra carreira. A gente hoje tem jornalista que é policial, a gente hoje tem jornalista que é juiz, a gente tem jornalista que é vereador, que é deputado. O deputado Silvio Camelo é jornalista. A gente tem uma gama de pessoas que foram trilhar outras carreiras, gente que passou no concurso na área da justiça, então foi trabalhar numa assessoria judicial, então gente que quis empreender em outras áreas, tocar o seu próprio negócio, então esses deixaram a profissão. Mas a gente foi morar no exterior, tem muita gente que foi morar no exterior. Eduardo Vieira, né? A gente estava falando do Eduardo Vieira, mas eu posso falar do Paulo Vitor e da Roberta, que estão na Estônia, provavelmente acompanhando o Papo Cabeça. Está no frio danado. A gente tem a Ângela Milito morando na Itália, a gente tem a Flávia Mota morando na Colômbia. A Aline Martins é na Espanha. A Aline Martins é uma querida. A Aline Martins é minha contemporânea de universidade. Então, a gente tem... do nosso Valdemir. Mas a Aline está lá afiliada, Eduardo está lá afiliado, a Ângela está afiliada, a Flávia Mota, ela veio ao Brasil da última vez, ela foi ao sindicato tirar a carteira dela internacional, segue filiada, segue contribuindo com a entidade, acreditando na nossa luta. Então, nós somos 1.200 espalhados pela capital interior e alguns que estão deixando a dever na qualidade do jornalismo que entregam à sociedade. Mas a gente vai conversar com essa turma para subir o sarrafo. Você usou uma expressão... Está devendo. Está devendo. Tem muita gente devendo? Tem. Infelizmente, mas a gente entende. Qual é a arrecadação do sindicato hoje? Já foi de quanto, hoje é de quanto? Hoje, eu acredito, que ainda não tive o total controle. Você não está com a senha do aplicativo? Ainda não estou com a senha do aplicativo. Mas eu acho que hoje a arrecadação da gente ela deve ser de 30% do que já foi um dia. Já foi, né? Porque a gente passou por um processo muito complicado, processo que, inclusive, culminou com a fundação, criação do Acta, que hoje presta um grande serviço à sociedade, importante a presença, a liderança de vocês, o sonho e a perseverança em fazer acreditar e entregar um bom jornalismo para a sociedade, mas a gente passou por uma greve que gerou inúmeras demissões. Muitos dos rostinhos famosos e bonitos nem tanto, que a sociedade se acostumou a ver nas grandes emissoras, eles hoje estão no Acta, mas porque houve uma demissão em massa nos grandes veículos de comunicação no pós-greve. E essa demissão em massa gerou traumas. Esses traumas a gente vai tentar consertar nessa nossa gestão, porque
a gente teve um mundo de gente saindo das redações, novos profissionais entrando e uma turma que ficou. E um processo de greve, ele é um processo que deixa marcas. Deixa marcas para quem saiu e para quem ficou. E nisso a gente vai tentar pacificar, porque a gente tem amigos, gente que foi muito amigo, gente que frequentava um a casa do outro, e depois da greve, que foi um processo importante, porque atingia o nosso piso, a nossa remuneração salarial, o nosso respeito, nossa dignidade. Eu preciso fazer com que essas pessoas voltem a ser amigos. Não sei se vão voltar a frequentar a casa um do outro, mas voltem a ser amigos, voltem a se ajudar, porque o cara que foi demitido foi trabalhar numa assessoria. Eu disse muito isso na minha campanha. Ele foi trabalhar numa assessoria e ele precisa vender, oferecer a pauta dele para o veículo. O amigo que ficou já não é mais amigo. Então, toda vez que a pauta chegava, ele... é do fulano, gaveta. E aí prejudica o amigo que saiu. E o amigo que saiu fica falando, rapaz, aquele cara está querendo... porque ele não me ajuda, não me contribui. Aí começa. Vamos tentar pacificar, vamos tentar receber a pauta do amigo, dar aquela força, vamos valorizar, porque temos bons profissionais. Muita gente boa saiu das grandes empresas. Novos talentos também entraram, vamos ser sinceros. Sem dúvida. Nós temos novos talentos. E gente boa ficou, gente boa fez a opção de trabalhar durante a greve. Então, vamos aprender, vamos olhar para trás, vamos ver o que aconteceu, vamos respeitar um ao outro e vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente, mas com um papel fundamental, que aí eu faço um juízo de valor agora, é olhar para o retrovisor. Sim, né? A gente vai olhar para trás, não deixar que esse aprender retrovisor com a fique história. embaçado da mágoa, da greve, de tudo o que aconteceu anteriormente. Porque eu cresci vendo o quê? Vendo o Ricardo Mota, tive a oportunidade de trabalhar com o Ricardo, né? Eu cresci vendo Oscar de Mello, crescemos juntos, né? Eu, Oscar. Felipe Farias. Então, a greve, se ela foi um divisor de água na história do jornalismo de Alagoas, ela não precisa dividir essas águas agora. Elas precisam estar juntas, nesse momento agora principalmente, né? Mas a gente vai ao intervalo comercial, já a gente volta aqui conversando com Alexandre Lindo, presidente do sindicato. Passou voando. Sindicato de Jornalistas do Estado de Alagoas. A gente volta já. Se eu fosse você, eu não faria isso. Quem é você? Eu? Eu sou a tua consciência. E eu vim aqui para evitar que você cometa um acidente no trânsito. Menino, olhe para você, vigie. Você fica nesse celular se distraindo enquanto dirige. Nem viu que o sinal estava fechado e que tinha uma pedestre atravessando a rua. Mas, dona Consciência, eu peguei meu celular rapidinho só para olhar uma mensagem. Mensagem? Tem coisas que não combinam na direção, como beber e dirigir, não respeitar os limites de velocidade, não respeitar os demais condutores, motociclistas, ciclistas, pedestres e usar o celular enquanto dirige. É, dona Consciência, então é melhor guardar isso aqui e prestar mais atenção no trânsito. Aí sim! Escolheu a vida! Estamos de volta aqui no Papo Cabeça, pelo ar que está sempre conectado, ao lado de Alexandre Lino, presidente do Sindicato Jornalista do Estado de Alagoas. Lino, a gente tem um momento diferente daquele que você viveu há 20 anos, quando você sentou lá na cadeira na Universidade Federal de Alagoas, nossa gloriosa. E a gente tem hoje o jornalismo digital. A gente tem a figura do influenciador digital, que de alguma forma traz algum tipo de informação, às vezes valiosa, interessante, e na maioria das vezes muito besterol. Como é que o jornalista se encaixa nesse papel, nesse contexto? Boa pergunta, Alberto. Muito interessante você falar nisso, porque esse é um dos temas mais debatidos hoje na nossa profissão. O jornalismo, ele tem uma característica, ele sempre acompanha o que está acontecendo
na sociedade. E o jornalismo digital é uma realidade. Realidade, ele está presente, ele está acontecendo. Hoje, boa parte da população se informa através das redes sociais, através do mundo digital. Um celular hoje está na mão de quase toda a população. A população hoje caminha, tanto que nós temos uma gama quase infinita de aplicativos para tudo. Você vai no banco, tem aplicativo, você vai na farmácia, tem um aplicativo, seu plano Mas de você saúde... não vai mais no banco. Né? Você não vai mais no... do Boa, banco. boa. É Boa. A sua carteira de motorista, ela está no celular. Tá Então, tudo você lá, tá, né? o registro do carro, caso você tenha um carro, está no celular. Então, a gente tem que acompanhar essa mudança. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Eu conversando com o Valdemir alguns dias e outros companheiros dizendo que na época quando eu comecei, em 2006, no Plantão Alagoas, e tinha o Fica Alerta também, as pessoas aguardavam o meio-dia do dia seguinte para ver o que aconteceu, né? Um homicídio que aconteceu. Hoje em dia o cara está terminando de atirar e o vídeo já está circulando pela internet, né? Bem isso mesmo. Aconteceu um caso recentemente agora no Recife, de um assassinato de um ex-policial, que os tiros aconteceram, quando os bandidos correram, as pessoas já correram filmando. Elas já correram filmando, o cara ainda se mexia, e as imagens são muito fortes. Mas a população foi filmar. Sequer as pessoas se preocuparam em tentar socorrê-lo. Ligar para o SAMU, né? Não, todo mundo, infelizmente, né? Infelizmente. Porque a gente tem isso hoje. Aconteceu, eu sou de um tempo, e você também, você é um pouquinho mais novo, Só que eu tinha cabelo, não tem mais. que o jornalismo era feito pelos profissionais da comunicação. A sociedade ficava esperando o que a gente tinha a oferecer. Se a gente tinha a oferecer informação, ela queria abraçar. Hoje não, quando acontece um acidente, quando acontece um crime, quando acontece algo inusitado, sempre tem alguém ali filmando, e muitas vezes a narrativa que o cara faz ali é a que se torna verdade. Olha, fulaninho aqui teve uma colisão, o carro pegou ele, quando na verdade foi ele que avançou o sinal. Só para mostrar quanto nós somos importantes, porque a gente trabalha com apuração. Nós fizemos um lance desse ontem, não foi antes de ontem. Eu estava com o Valdemir lá no Jaraguá, a gente foi fazer uma matéria, de repente 2 carros bateram. A mulher desceu e começou a brigar com o cara. E naquela discussão tinha uma senhora que disse: olha, teve uma batida ali. Aí o Valdemir foi, já com o tino jornalístico, com Sim. a câmera ligada, e foi lá e começou a filmar. Era briga de casal. O cara está separado da mulher, a mulher foi cobrar a pensão, ele jogou o carro no carro dela. Já não era um acidente. Já não era um acidente, né? Então, só que aí a versão que fica é a que o cara narrou primeiro. E aí é onde a gente entra. Que quando a gente entra, a gente vai com apuração, vai usando a nossa credibilidade. A credibilidade que você tem, tanto no jornalismo esportivo quanto no jornalismo policial, é algo intangível. Não dá para a gente medir o tamanho da credibilidade que o Alberto Lima tem. Intangível é que não se tange. Então, não dá para a gente medir o quanto, não dá para a gente pegar, porque isso é uma qualidade sua, isso você construiu na sua carreira. E aí o jornalismo digital e o Acta larga na frente, quando se propõe a oferecer um jornalismo online, com informação, com qualidade, e a população precisa entender. Quando você fala assim, muitas vezes o cara não é besterol. Realmente, aquilo ali é para ocupar o seu tempo, para você ficar à frente, ligado na rede social, sendo oferecido propaganda, porque a rede social, ela se oferece como gratuita, mas ela não é gratuita, não. Claro que não. Ela tem ali propaganda sendo oferecida a você, tem troca de dados, as big techs, elas sabem onde você está, o que você está pensando, com quem você conversa, ela consegue medir tudo isso. Se você faz uma consulta, por exemplo, no Instagram, que quer comprar um sapato, meu amigo, 5 minutos depois, qualquer rede social que você abrir, está lá o sapato que você está querendo. O sapato lhe oferecendo. Então, não é gratuito. Então, a gente tem que entender o valor do jornalismo, a importância desses milhares de profissionais que todos os dias oferecem a você, que está em casa assistindo a gente, a qualidade da boa informação, a credibilidade, a apuração, a checagem dos fatos. A gente tem um jornalismo de checagem de dados que hoje ele é vital para a sociedade. Então a gente tem que valorizar isso, e nós jornalistas
precisamos mergulhar no jornalismo digital para aprendermos e tirarmos dele a vantagem, porque a gente tem a capacidade de liderar processos e de conduzir a sociedade por um rumo melhor. Lino, você usou o termo aí, mergulhar. Você está mergulhando ainda nesse cenário do sindicato. A nossa sede ali, que está abandonada, largada, deteriorada, até pela maresia, mas a deteriorização também ali, ela fere, ela magoa. Magoa. Não é? Eu até me emociono em falar. Mas fazer o quê daquela sede? Então vamos lá. O processo que levou àquela sede, ele passa pela greve, ele passa pela pandemia e ele passa pelo jornalismo digital, que levou à atual situação da sede. Ele passa pela greve, passa pela pandemia, passa pelo jornalismo digital e passa pela mudança no modo de trabalho. Eu digo isso porque eu, já eleito presidente, já empossado, há cerca de 10 dias, eu encontrei um jovem jornalista no elevador e ele, Alexandre Lino? Oi, eu não o conhecia. Ele se apresentou e aí ele falou, conheço o seu trabalho, parabéns aí por você ter sido eleito presidente do sindicato, torço por você, torço pela nossa categoria. Aí eu disse, você é jornalista? Sim, sou jornalista. Aí eu disse, você trabalha onde? Aí ele disse, eu trabalho para um site de notícias no exterior. Eu trabalho home office. O mundo do trabalho mudou. Eu conheço aqui nada, 15 profissionais do jornalismo alagoano que trabalham para empresas de São Paulo, para empresas de Brasília, para empresas do Rio de Janeiro, daqui, fazendo conteúdo daqui. A gente tem um excelente exemplo que é o Carlos Madeiro, que ele é do UOL, ele fica aqui em Maceió, cobre o Norte e Nordeste, mas produz conteúdo nacional. Então, o Madeiro é diferenciado e mostra como o mundo do trabalho ele mudou. Então, tudo isso somado gerou esse cenário da nossa crise na profissão e na Casa da Comunicação. Porque a Casa da Comunicação precisava do sindicato mantendo a estrutura, mantendo a manutenção do prédio. Com a falta de recursos, com as demissões, com a redução, a gente falou agora há pouco, que hoje o sindicato arrecada 30% do que já arrecadou um dia. Numa categoria de 1.200 pessoas, é muito pouco, muito pouco. E aí você não consegue manter cuidar da casa, né? É igual a minha casa, a sua casa. Se rola uma demissão, se rola uma dificuldade financeira, você não vai conseguir manter a manutenção da casa. E aí vai atrasando conta de água, vai atrasando conta de luz. Casa da gente sempre quebra um chuveiro, sempre a pia solta a torneira, o reboco começa a cair. O vaso sanitário top. Nem fale. O cantinho da parede começa a descascar. E se você não tiver dinheiro para fazer manutenção, você vai deixando, né? Mas chega uma hora que a parede já não está descascada, ela está podre. E aí foi o que aconteceu. A gente teve um problema de infiltração no teto, infiltração na parede, choveu muito nos últimos anos. A gente vem passando por grandes chuvas aí. E nessas grandes chuvas, a gente viu a casa se deteriorar. Hoje não está funcionando, a casa na Praia da Avenida está fechada. Alguns colegas já têm ligado, eu estou aqui no sindicato, está fechado. Não, o sindicato está aberto, está funcionando temporariamente na CUT. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, foi parceira, foi solidária, cedeu uma sala gratuitamente para o sindicato ficar lá e a gente está ficando. A gente precisa buscar uma outra sala, buscar um outro espaço para dar mais dignidade tanto aos nossos funcionários, no caso hoje só uma funcionária, e dar mais dignidade aos nossos associados quando ele chegar lá, porque precisa ser um espaço mais amplo, mais aberto, para dar mais atenção aos colegas. E aí nisso a gente já está iniciando as tratativas, pedindo apoio ao governo do Estado, ao governador Paulo Dantas, para que a gente consiga, já tenho conversado com alguns secretários, tanto com o secretário Joalto Cavalcante, quanto com o secretário de Comunicação, né, Joalto Cavalcante, e o secretário de Planejamento e Gestão, que é o Gabriel Albino, para a gente tentar ver se a gente consegue um apoio ou encontrar uma solução para resolver a casa. O governador Paulo Dantas, ele foi nota 10 com os jornalistas já neste ano, quando ele conseguiu reajustar
o piso para quem trabalha no serviço público. O jornalista que trabalha no serviço público passou a ganhar o piso da categoria, um pedido antigo, um desafio que a gente tinha, uma demanda, e o governador Paulo Dantas foi lá e atendeu ao nosso pedido, graças ao apoio também do secretário Geraldo Cavalcante, do secretário executivo Wendel Palhares, da Fátima Almeida, que foi presidente do sindicato e hoje trabalha muito bem no governo do Estado, e da então secretária à época do Gabinete Civil, jornalista Luísa Barreiros. Todo mundo se juntou, inclusive com o Lino também, e aí a gente foi atrás e a gente trouxe essa conquista para a categoria, e foi uma conquista importante, que foi lá onde nasceu a ideia dessa candidatura, que a gente está aí agora vivendo essa gestão. Lino, para a gente encerrar o nosso Papo Cabeça de hoje, essa edição mais do que especial aqui com você, mais de 30 companheiros foram demitidos na OAM, estão sem receber R$1, um centavo. O que está sendo feito? O que está sendo pensado? Boa pergunta, e é uma pergunta importante para a gente encerrar. Não podia deixar de vir aqui no Acta, e a gente fala onde desse alguns desses companheiros trabalham Tem um hoje ali. em dia. Isso, Valdemir Soares, que é um amigo. Valdemir Soares, eu aprendi o jornalismo com ele e ele sabe muito bem. Quem não aprendeu, né? No início desses 20 anos, o Valdemir estava lá para puxar minha orelha. Calma, menino. Epa! E aí, para o Valdemir, para o Felipe Farias, para tantos outros, que também alguns não estão no Acta, eu tenho a dizer que o Sindicato dos Jornalistas não vai parar. Ele não vai parar, não vai deixar esse processo parar. A gente vai buscar uma saída, vai buscar um acordo com a OAM para que essa solução seja definida, para que a gente tenha valores sendo depositados na conta das pessoas. A OAM está num processo de recuperação judicial, tem informado ao sindicato que está com dificuldades financeiras, então a gente tem que ver até que tamanho é essa dificuldade financeira, mas a gente também precisa fazer cair um dinheiro no bolso, na conta de cada um desses companheiros que dedicaram 5, 10, 20, 30 anos de suas carreiras à construção da marca, do nome, da credibilidade que a organização Arnoldo Melo tem. Então a gente precisa que a OAM seja solidária, atenda a essa demanda, ela sabe que ela tem essa dívida com esses profissionais e a gente acredita, sim, que vai conseguir, nesses próximos meses, chegar a um bom acordo. E eu falo de bom acordo porque eu sou o cara do diálogo. Eu apresento propostas e vamos lá. Quanto é que você pode vir para cá e a gente pode ir até onde? Hoje, e eu falei isso muitas vezes na campanha, eu acho difícil a gente chegar ao 100% do que cada um tem direito. Mas a gente vai trabalhar para chegar o mais próximo possível desses 100%. E eu acredito que a gente vai conseguir fazer com que essas dívidas sejam sanadas e que essas pessoas possam virar essa página de suas vidas, para não ficar na dificuldade. Muitos desses colegas, inclusive, passando por dificuldades financeiras, e a gente não quer ver isso. A gente quer que seja justiça, que tenha justiça e que seja pago o que cada um desses profissionais tem direito a receber. Lino, obrigado mais uma vez pela sua presença e participação aqui, esclarecedora acima de tudo no nosso Papo Cabeça de hoje. Sucesso para você, conto com o Acta nesse processo que a gente sabe que é difícil, vai ser lento, de reconstrução. Reconstruir, a gente sabe que não é fácil. Quando você começa a construir, quando você tem uma base daquilo que você quer fazer, torna-se até mais fácil. Mas quando a gente vai fazer uma reforma de uma casa, meu amigo, aparece cupinha, aparece tudo. A reforma não é fácil, não. A reforma não é fácil, não. Quando a gente imagina que está fazendo alguma coisa, já vem outra para dar mais trabalho ainda. Mas eu estou confiante, eu tenho o apoio de todos os ex-presidentes que já passaram pela minha situação atual de ser presidente do sindicato. Adelmo dos Santos, Joaldo Cavalcante, Marcelo Firmino, Fátima Almeida, Antônio Pereira, o Toinho, nosso querido Toinho, Carlos Roberto Pereira Leite, Valdice Gomes, Flávio Mineirinho e o Isaías Barbosa. Então, a gente acredita que, além do apoio desses ex-presidentes, a gente tem um apoio maciço da maioria da categoria, a confiança dessas pessoas de que a gente pode, sim, contribuir para trazer de volta
o brilhantismo, o protagonismo, a dignidade que essa profissão já teve e tem, porque nós somos o quarto poder, somos nós que informamos a sociedade. Desde um acidente até uma decisão de um governo, uma curiosidade, o resultado de um jogo, tudo o jornalismo vai lá e produz com qualidade. Então, nós somos a profissão vital para a existência de uma sociedade livre, democrática, soberana e desenvolvida socioeconomicamente. Então, nós somos diferenciados e vamos levar isso para toda a nossa sociedade. E eu conto com você, jornalista, para me apoiar, para ajudar a construir o sindicato e a nossa profissão. O Papo Cabeça volta depois. Até lá. Neste Braskem Explica, vamos contar como trabalham as equipes que cuidam das áreas de desocupação e monitoramento e dos flechais. A limpeza é feita por profissionais que removem entulho, fazem capinagem e pintam o meio-fio. Esses profissionais também ajudam a evitar alagamentos, limpando bueiros e bocas de lobo. Para combater pragas e o mosquito da dengue, uma equipe faz rotineiramente dedetizações e fumacês. Esse trabalho tem o reforço de um drone, que pulveriza diferentes inseticidas em locais de difícil acesso. Em rondas feitas com 7 carros e 13 motos, vigilantes se revezam 7 dias por semana, 24 horas por dia. E os moradores realocados ainda contam com o programa de apoio aos animais, criado para atender seus pets com hospedagem, alimentação e serviços veterinários. Para saber mais, acesse braskem.com.br/alagoas.